A reflexão de hoje vai ser sobre vingança. Vale a pena se vingar? Vale a pena jogar na mesma moeda? Fazer que a pessoa que te fez mal pagar com o mesmo mal? Sofrer o que você sofreu? Vale a pena se vingar? Essa resposta vocês vão dizer para si. E eu vou falar um pouco e explicar para vocês o que a vingança é capaz de proporcionar para nossas vidas. O que a vingança é capaz de nos proporcionar para a nossa alma. Eu trouxe os tópicos, muitos eu achei interessante, vou ler para vocês e disso eu vou tirar uma conclusão. A vingança traz pessimismo, ódio, ressentimentos. Essas sensações vão enferrujar a sua alma. Então é isso que a gente temos que entender. Enferrujar a alma. Como enferrujar a alma? Você vai adoecer o seu espírito. A sua vida. Nada na sua vida vai dar certo. Tudo vai começar a dar errado. Você, no lugar de evoluir, você vai regressar. Vai voltar tudo de novo. No lugar de você ir para frente, você está indo para trás. E não é isso que você tem que trazer para a sua vida. Você tem que trazer para a sua vida coisas boas. Você tem que proporcionar para você coisas boas e proporcionar para os outros coisas boas. E pensamento. A vingança não vai te trazer felicidade, amor, riqueza, nada. Só vai lhe trazer tristeza, dor, decepção, destruição e derrotas. É isso que a vingança vai trazer para a sua vida. Então pense muito bem antes de querer se vingar. Pense muito bem, reflita muito bem se a dor da vingança vai para o seu inimigo ou vai para você mesmo. Às vezes a gente pensa, vamos se vingar, vamos fazer que ele pague na mesma moeda. Mas você está se destruindo. Ele não vai pagar na mesma moeda, mas você vai pagar na mesma moeda. Porque você está se igualando a ele, jogando o mesmo jogo que ele jogou com você. Então a dor não vai para ele, a dor vem para você. E a gente temos que entender isso. Que entre a vingança está o perdão. Se a gente perdoa, a gente liberta o peso que não é nosso. Se a gente perdoa, a gente abre novas portas boas para as nossas vidas. Se a gente perdoa, a gente traz coisas maravilhosas para as nossas vidas. Se a gente perdoa, a gente traz amor, compreensão, companheirismo e muitas coisas mais. Se a gente perdoa, a gente proporciona muitas coisas boas para a gente. Então é preciso que a gente perdoe para que Deus possa nos perdoar quando a gente errar, quando a gente pecar. Então é preciso perdoar. Porque a pessoa que errou com você é seu irmão, é filho de Deus, como você é. Então é preciso que você entenda e compreenda que você tem que perdoar. Porque quando você errar, você vai pedir o perdão de Deus e Ele não vai te dar. Porque você não perdoou o seu irmão. Então se você quer o perdão de Deus, perdoe. Perdoe para que sua vida possa evoluir. Para que coisas boas possam acontecer na sua vida. E para que você possa ser feliz. A vingança nunca solucionou problemas. Somente abre novas feridas e causa novas tristezas. Tristezas. É isso que traz para nossas vidas. Tristeza. Vingar-se só vai deixar você triste, deprimido e sofrendo cada vez mais. Pior do que o seu inimigo está sofrendo. Vingar-se faz com que você se iguale ao seu inimigo. Perdoá-lo coloca você acima dele. A gente temos que se pôr acima do nosso inimigo, não embaixo e não se igualar a ele. Vingar-se, você vai entrar na mesma sintonia que seu inimigo está, que a pessoa que lhe feriu está. Perdoá-lo coloca você acima dele. Perdoar sempre é preciso. Vingança não vai trazer nada, não vai proporcionar nada para a sua vida. Só destruição e dor na alma. Onde você vai perder a amizade, vai perder tudo, porque eu já perdi. Então não queira se vingar. A vingança não vale a pena.
Traga para a sua vida coisas boas. Traga para a sua vida amor, perdão. Nunca queira pagar na mesma moeda, porque a dor volta para você. Não vai para a pessoa que você quer se vingar, volta para você. A reflexão de hoje foi sobre vingança. Quero que vocês possam refletir e possam ter entendido um pouco disso que eu falei para vocês. Que a espiritualidade amiga esteja sempre aos nossos lados. Que Deus possa cada vez mais clarear os nossos pensamentos, nos mostrar que somos capazes e que a gente possa aprender a partir de hoje a perdoar e nunca querer se vingar. Que todos fiquem em paz, que a espiritualidade amiga passe na casa de cada um, abençoando, iluminando, colocando cada um pouco de fé, um pouco de amor, para que todo mundo possa perdoar aquele que lhe machucou, aquele que lhe feriu. Não tenha ódio. Liberte do seu coração as mágoas e as feridas. Que vocês fiquem em paz. Que assim seja.